Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 olá! Se você está fazendo as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado, e está tendo dificuldade, eu vou resolver aqui para você mais uma questão do PET. Venha comigo! Nessa videoaula eu trago especialmente para você, aluno ou aluna do terceiro ano do ensino médio, a correção da atividade número 2, semana 1, terceiro ano do ensino médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 3. E vamos que vamos aí. A atividade número 2 diz o seguinte: dados os pontos A e B, determine as coordenadas do ponto médio M em cada caso. Esse conteúdo é muito gostoso de ser trabalhado aqui em matemática. Primeiro, você tem que estar certo de que ponto médio, simplesmente você vai dividir ao meio. Não tem nada além disso. Tem até a fórmula que diz que XA mais XB sobre 2 é o valor da abscissa, da parte do x, e YA mais YB sobre 2 é o valor da ordenada da parte Y. Mas isso aqui, olha, é tão somente você pegar os dois que representam o x aqui no primeiro e no segundo par. Por exemplo, o que representa o x nesse primeiro par é o zero. Sempre o x vem antes que o y. Sempre esse primeiro número aqui é o x do ponto, é a abscissa do ponto, a abscissa do ponto, e esse número aqui é o y do ponto, a ordenada. Então você vai pegar a parte x nos dois, olha, XA mais XB, e somar. Somar aqui 0 com menos 5 e dividir ao meio. Por quê? Porque é ponto médio. Médio tem que dividir no meio. E vai pegar também a parte y, que é esse segundo númerozinho aqui, a ordenada, somar com a parte y. Por que x e y, professor? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar no gráfico. Somando aqui 4 mais 8, dividindo ao meio, nós vamos ter o y. Somando aqui 0 com menos 5, dividindo ao meio, nós vamos ter o x do ponto, a abscissa. Então vai ser 0 com menos 5, dá menos 5. Divide ao meio, dá menos 2,5. Ou então 5 sobre 2, tanto faz. 4 mais 8, 12, divide ao meio, 6. E veja no gráfico como que isso fica interessante. O x, o eixo horizontal sempre, o y, o eixo vertical sempre, e o primeiro pontinho, aquele ponto A, é esse aqui, olha, porque ele está no 0 e no 4, quer dizer que se você olhar para o eixo x, ele está na direção do 0, que é o ponto de cruzamento aqui. Se você olhar para o eixo y, ele está na altura 4. O outro ponto é o ponto B, que está na direção do menos 5 em relação ao eixo x e na direção do 8 se você olhar para o eixo y. Funciona assim. A única dificuldade que muitos alunos encontram é relacionar isso. Olha, esse primeiro númerozinho com o endereço no eixo x está na direção do menos 5 e esse segundo númerozinho com o endereço do eixo y. Como nós queremos o ponto médio, e ele já está aqui, basta representar aí no gráfico, saindo do menos 2,5, subindo até a altura 6. Olha aqui ele. Que beleza, né? Então esse segmento que vai do A até no B, ou do B até no A, em vermelho, a metade dele, o ponto médio, é esse ponto que tem abscissa menos 2,5 e ordenada 6. X menos 2,5 e Y 6. Beleza? Agora nós vamos aqui ao ponto B. O menos 9 é a abscissa do ponto A, ou seja, é x do ponto A. E o 2 é x do ponto B. Então vamos somar XA mais XB e dividir ao meio. O 2 é o endereço y do ponto A e o menos 4 é o endereço y do ponto B. Isso tudo sobre 2. Sobre 2 porque é ponto médio, é meio. E menos 9 com 2 dá menos 7. Divide ao meio, menos 3,5. 2 com menos 4, menos 2. Divide ao meio, menos 1. E agora nós vamos representar no gráfico isso aí. O eixo do x. Está aqui o do y. O primeiro ponto sai do menos 9 e chega até na altura 2. Olha, menos 9 no eixo x, 2 no eixo y. X é o primeiro endereço, y é o segundo. O ponto B sai do 2 no eixo x e desce até o menos 4 no eixo y. Ele tem que ficar de tal forma que se você olhar para o eixo x, esteja na direção do 2. Se você olhar para o eixo y, esteja na direção do menos 4. Olha aqui. E esse pontinho aí é a metade da coisa toda. É menos 3,5, que é a metade dessa distância daqui, olha.
E menos 1, que é a metade dessa distância daqui a aqui. Se você pega menos 9 com 2, dá menos 7. Divide ao meio, menos 3,5. Se você pega 2 com menos 4, dá menos 2. Divide ao meio, dá menos 1. Beleza? E por último aqui o item C, que tem o x do ponto A valendo menos 2 e o x do ponto B valendo 2. Então, menos 2 mais 2, onde é xa mais xv, isso sobre 2. Tem o y do ponto A valendo 1/3 e tem o y do ponto B valendo 3. Então, 1/3 mais 3 sobre 2, sempre, porque é ponto médio. Menos 2 mais 2 dá quanto? Dá 0. Sobre 2 continua 0. 1/3 mais 3. Aqui nós temos a soma de frações, onde a gente tem que encontrar o menor múltiplo comum de 1 e 3, que é o próprio 3, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1 mesmo. 3 dividido por 1, que está aqui de baixo, invisível, que não precisa ser colocado, 3 vezes 3, 9. Deu 10/3. Porém, eu preciso dividir esse 10/3 por 2. A gente multiplicaria em cruz, ficaria 10 sobre 6, que é o mesmo que 5 sobre 3. Ou seja, 10/3 dividido por duas pessoas, cada um ganha 5/3, não é mesmo? No gráfico, a gente tem x e y. O primeiro ponto sai do menos 2 e chega no 1/3 de altura. Está aqui, é o ponto A. O segundo ponto sai do 2 e chega no 3 do eixo y, é o ponto B. Nós temos aqui um segmento de reta AB. O meio dele está aqui exatamente de coordenadas 0 e 5/3. 0 porque está na direção do zero do eixo x, 5/3 porque está exatamente na altura 5/3 do eixo y. Beleza? Espero ter ajudado. Espero por você na próxima videoaula, que está sendo preparada com muito capricho, especialmente para você, aluno do terceiro ano do ensino médio, que quer aprender muito para ir bem aí nos vestibulares, nos concursos públicos, e isso só acontece para aqueles que são estudiosos, ok? E eu me coloco à disposição para te ajudar aí nas suas dúvidas, beleza? Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática e compartilhe essa ideia com seus colegas, ok?